domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes por mais um ano que passamos juntos e por esse novo ano que estamos começando juntos aí na Escola Dominical Virtual. Eu quero agradecer de coração a todos, desejar a todos vocês um feliz 2019, que seja de grande aproveitamento na vida de cada um de vocês, na vida da igreja, na vida do pastor, na vida do professor de escola dominical, na vida de todos aqueles que participam de uma maneira direta ou indireta do crescimento da igreja, do crescimento do evangelho. Eu quero agradecer de coração a todos que compartilharam, a todos que comentaram. Eu quero dizer a vocês que os comentários me deixam transbordando de felicidade. Gostaria que vocês colocassem o endereço da cidade que vocês moram, e o estado, o país, que nas próximas aulas eu vou estar mandando um alô aí para você. A lição de hoje é a lição de número 1. Enfrentando e vencendo as adversidades. Esse trimestre, meus queridos professores, alunos e internautas, nós teremos aí muita coisa para aprender. Nós vamos estar vendo sobre a enfermidade da alma. E por isso eu fiz aí um vídeo demonstrativo, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Eu vou estar deixando o endereço para que vocês entrem lá, porque para entender essa lição, que nós vamos passar por corpo, alma e espírito, nós vamos falar das enfermidades da alma, como essas enfermidades atingem a alma, atingem o emocional. E para que os professores e os alunos possam compreender melhor, eu convido a vocês a entrar lá neste vídeo demonstrativo Corpo, Alma e Espírito. Está aí no meu canal e aqui embaixo também. Basta você dar um clique que você já vai entrar direto no vídeo. Eu vou deixar aqui nas minhas descrição aqui abaixo, eu vou deixar o endereço desse vídeo. Você não esqueça de olhar para que você possa tomar um norte, para você poder compreender. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a função do corpo, né, e a complexidade do corpo. São muitas doenças e muitas coisas também. O nosso organismo, para funcionar o nosso organismo. E eu gostaria que você desse uma olhadinha lá. Depois nós vamos também para as doenças da alma, os problemas na alma. Então é de suma importância você entrar lá para você poder tomar um norte nessa lição. Você vai achar as primeiras lições muito difíceis, mas você, no decorrer, você vai ter muita facilidade. O texto áureo, ele diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: permanecendo em Cristo, mesmo no presente século, é possível enfrentar e vencer as muitas aflições e adversidades. A introdução. Nesse trimestre, estudaremos um assunto de grande interesse para todos, pois comportamentos desenvolvidos por portadores de enfermidades da alma têm sido cada vez mais notório entre os membros da igreja. Então nós vamos estar vendo, nós vamos estar tentando compreender esses tipos de problemas. Os tópicos da lição: apresentar, mostrar e ensinar. Objetivo da primeira parte da lição: apresentar o que está levando as pessoas a sofrerem tanto. Então, meus queridos, ninguém pode se gabar de nada nesses últimos dias que estamos vivendo. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, nós estamos vendo as pessoas sofrendo.
sofrendo com enfermidade da alma. E daí trouxeram vários tipos de culto para tentar amenizar esse problema, mas mesmo assim não deu certo, porque o caminho não é esse. Trouxeram culto de libertação para crente. Por que eu digo culto de libertação para crente? Porque você vai nesses cultos de libertação e se você pedir para levantar a mão, as pessoas que vieram, que não são evangélicos, que estão com problema e vêm para a igreja para participar desses cultos, você vai ver que talvez não haverá uma mão para se levantar. Então, nós próprios agora descobrimos que os nossos irmãos, nossos membros da nossa igreja não foram libertos e por isso nós precisamos de culto de libertação. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus queridos, nós só seremos libertos baseado na palavra de Deus, que é a verdade, que vai fazer com que, conhecendo a verdade, nós não praticamos e não vivamos no mundo da solidão, do estresse, da mágoa. Nós vamos sair desse mundo, porque são esses tipos de coisas que acabam atacando a nossa alma. O ponto 1, ele diz, uma questão presente. Já é assunto discutido e comprovado que a modernidade e a tecnologia não são vistas como fatores agravantes no surgimento de problemas emocionais. Então, a tecnologia é boa? É. Mas acontece que as pessoas entraram demasiadamente sem controle e agora já precisa até de psicólogo por causa do transtorno da dedicação excessiva à tecnologia. Nossas crianças estão sem paciência. Quando nós queremos fazer uma coisa ou outra, não, ele está ali no celular o dia todo. Isso acontece no meu lar e acontece no teu lar. Parece que nós perdemos esse controle e os nossos filhos agora, eles passam a dominar essa área e não tem paciência quando nós precisamos dialogar com eles. Então, quem vive com os nervos à flor da pele tem mais chance de desenvolver problemas de saúde. Então aí aparecem os vários problemas, afetando o corpo e alma e deixando o espírito longe de Deus. Surtos de depressão, ansiedade e estresse fora do comum não podem ser tratados como problemas ou doenças convencionais. Tratam-se, na verdade, de problemas psicológicos em massa, que são um fenômeno da nossa modernidade avançada. Nós estamos cheios de problemas. A igreja hoje não é aquela igreja dos dias passados, em que ir à igreja era comungar, era sentir a comunhão, era sentir Deus presente. Mas hoje o que acontece? Hoje o problema psicológico está atingindo até as lideranças de nossas igrejas. Então cada dia que passa, então esse crescimento desses comportamentos traz uma grande preocupação para a sociedade como um todo. E a igreja de Cristo, como instituição, não pode virar as costas para esse problema, cada vez mais presente entre os membros. Meus queridos, é um desafio que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, em que o problema está afetando a igreja e muitos líderes estão virando as costas, outros aproveitando a oportunidade, porque são mercenários para ludibriar e para enganar pessoas. Então é importante lembrarmos que vivemos em um corpo sujeito à enfermidade e as influências externas estamos sujeitos a desequilíbrio emocional. Então por isso nós precisamos ter um equilíbrio corpo, alma e espírito. O nosso espírito, que é a porta de comunicação, aonde Deus fala com o homem, é preciso estar ajustado com o corpo e com a alma. Você não pode entregar o teu corpo à prostituição, você não pode entregar o teu corpo aos desejos mundanos, porque aí corpo e alma vão padecer juntos e o espírito não terá contato com Deus. 1.1, uma visão extraordinária. O posicionamento de vanguarda da liderança do Ministério de Madureira tem proporcionado aos alunos da escola dominical uma oportunidade ímpar de ter acesso ao conhecimento de assuntos que antes eram vistos como matérias de pouco interesse,
por parte da maioria dos integrantes e da membresia da igreja. No segundo trimestre passado, 2014, nós estudamos sobre as enfermidades da alma e agora vamos voltar a estudar de novo, vamos recapitular, pois naquela ocasião muitos irmãos começaram a ter conhecimento de que estavam vulneráveis à enfermidade que age na alma, dificultando uma comunhão plena com o Criador. Então, quando a nossa alma é atacada, nós temos problema por causa ali da união, da junção entre alma e espírito, que estão ali ligados, que são imortais. E daí nós perdemos a comunicação com Deus quando nós deixamos enfermar a nossa alma. A própria Bíblia, ela afirma que todo mundo está no maligno. Então assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos do mundo. O interesse do inimigo é transformar isso aqui num caos. 1.2 diz afetando relacionamentos. Durante esse trimestre serão apresentados transtornos e síndromes que causam desequilíbrio e afetam diretamente os relacionamentos interpessoais dos indivíduos, a comunhão destes com a igreja e consequentemente com Deus. Então, meus queridos, os relacionamentos estão em perigo nesses últimos dias, e através dos maus relacionamentos vem também as enfermidades da alma que são atacadas. Nós temos casais se separando, nunca se separou tanto, e daí um ou outro entra em depressão, enfermidade da alma. Então é uma síndrome que causa desequilíbrio, está causando desequilíbrio na nossa população, até na igreja. Quantas pessoas divorciadas nós temos hoje na igreja? Nós temos pessoas que eles têm 4, 5 filhos, um é de cada casamento. Quer dizer, nós estamos parecidos com o mundo. Isso por quê? Porque deixamos que o inimigo afetasse a nossa alma e afetasse os relacionamentos. E falta o quê? Falta um ensino para casais, falta um ensino para as crianças, uma preparação para o longo período da vida, pois desde que nós nascemos, nós estamos agora sujeitos a uma caminhada de altos e baixos, e ela muitas vezes vai depender das nossas raízes, daquilo que nos ensinaram. Então, meus queridos, aí os traumas emocionais surgem durante a existência humana e deve ser tratado. Muitos são as origens dessas enfermidades. Então, no longo período da vida, nós vamos ter problema. Pode surgir traumas, muitas vezes ficamos traumatizados. E eles precisam ser tratados, a igreja precisa se preocupar com isso. E muitas são as origens dessas enfermidades. Porque muitas delas decorrem de fatores genéticos, físicos, emocionais. E sem dúvida irão causar desajustes de personalidade que levarão o indivíduo a ter uma vida conturbada. Nós temos, meus queridos, na sociedade, mas por que não dizer que nós temos na nossa igreja? Nós temos que ver onde nós falhamos para que nós recomeçamos agora a pegar o caminho certo. Professor de escola dominical, fique atento, vamos estudar com mais afinco, com mais profundidade esta lição desse trimestre, para que nós possamos ser porta-voz de boas novas em nossas casas, em nossa igreja e em nossa sociedade. Eu vi uma matéria, num comentário de uma mulher que ela dizia: eu nunca sinto solidão. Estou com 62 anos, dizia ela, já fui abandonada por um namorado, um marido, família, amigos, até pelo único filho, mas sempre dou a volta por cima, nunca me abandono e adoro minha própria companhia. Eu anotei aí esse comentário que eu vi na internet. Não é que eu trago ele como modelo, porque eu não posso crer que uma pessoa que passou por todo esse transtorno, ela seja uma pessoa que ela teve uma linha correta na vida. Não sei qual foi o procedimento, mas realmente se corpo e alma e espírito tivesse ajustado, ela não teria passado por esses sérios problemas. Então a igreja, ela deve estar preparada para cuidar de quem sofre com esses males e mostrar que Deus não faz acepção de pessoas e que todo que nele crer não será confundido. Muitos líderes, os próprios líderes, às vezes o próprio professor de escola dominical,
está enfiando confusão no meio dos seus liderados. Então, meus queridos, nós precisamos de um preparo melhor. Nós precisamos de homens abnegados, de homens cheios do Espírito Santo, mas também de conhecimento. A Bíblia nunca se escondeu de querer pessoas habilitadas para consagrar diácono que seja sábio, presbítero que domine a palavra. Então sempre foi assim, mas nós tivemos aí por um período de tempo muitos pastores, homens realmente de Deus, que não tinham um conhecimento secundário. Mas mesmo assim se saíram melhor do que os nossos hoje com todo conhecimento, porque eles não tinham conhecimento, mas tinham Deus na vida. E hoje nós precisamos, meus queridos, estar olhando para que a igreja não separe homens nécios, mas que separe homens comprometidos, que estuda para se aprofundar mais e para melhor servir ao Senhor. Essa é a preocupação. Meus queridos, para a glória de Deus, às vezes eu passo horas e horas na minha sala, estudando, mas eu quero apresentar o melhor. Vocês veem que eu tenho dificuldade, eu tenho uma grande dificuldade em português, tem muitas palavras que eu não consigo pronunciar. Mas fazer o quê? O Senhor me chamou para pregar, para ensinar. O Senhor me ensinou para ensinar. Por exemplo, se você não é reconhecido, talvez no teu local, que Deus tem uma chamada para que você possa ensinar, preparar jovens, preparar obreiros, preparar casais. E aí você, por exemplo, você vai se queixar que ninguém está te vendo e tal. Se você tem essa chamada, meu querido, faça algo para que ela possa fluir. Se eu não tenho oportunidade, eu tenho um canal na internet onde eu posso falar com milhares e milhares de pessoas. E eu fico muito feliz quando elas comentam o quanto tem ajudado, isso me enche de felicidade, mas a glória do Senhor. Eu olho todas as postagens, eu olho. Posso não responder, que é difícil para responder a todos, mas tenha certeza, eu olho todas as postagens, todos os comentários e fico muito feliz, mas dou glória a Deus. Então, meus queridos, nós precisamos estar firmes. Nós precisamos pensar o seguinte: se meu pastor, se minha família, se minha igreja me abandonar, o meu vazio ainda é suportável. Você não pode abrir o espaço para o vazio, para entrar pensamentos de solidão, de negatividade, que você não é visto, que ninguém te quer, que você é desprezado. Procure algo para fazer, ainda que seu pastor, ainda que sua família, ainda que a sua igreja te abandona, não te veja. Faz com que esse vazio seja suportável. Conhecer para ajudar e enfrentar é o ponto 1 e 3. Esta revista não tem a intenção de transformar seus alunos em profissionais habilitados para o tratamento de quem apresentar os sintomas das enfermidades nela apresentadas. Então não é essa a intenção é trazer luz, informação que possa ajudar na observação de comportamentos, capacitando os irmãos a apoiar o indivíduo na busca do melhor tratamento. É isso que tem que fazer o professor de escola dominical, é isso que tem que fazer a liderança. Porque há aqueles que, para cada pecado, cada conflito e cada problema, põe a culpa nos demônios, que deve ser então expulso. Tem pessoas que dizem: o diabo está me trabalhando. Não, o diabo fez isso. O diabo, isso é obra do diabo. Meu querido, tu anda com Jesus ou anda com o diabo? Porque se você só fala no diabo, então teu companheiro não é Jesus, teu companheiro é o diabo. Expulse isso, porque vai te causar problemas maiores. O segredo do sucesso na batalha espiritual é encontrar equilíbrio bíblico, meus queridos. Nós queremos encontrar equilíbrio emocional, equilíbrio no trabalho, mas esquecemos que nós precisamos de equilíbrio bíblico, conhecimento. O apóstolo Paulo, ele instrui os cristãos a começar a lutar contra o pecado dentro de si mesmo e contra o diabo. Então você tem que guerrear. A nossa vida é uma constante guerra, guerrear contra o pecado dentro de você para que ele não aflore. Porque quando nós temos conhecimento acerca do que está ocorrendo, até a oração torna-se mais específica e o indivíduo alcança a bênção desejada. Então a compreensão, a inteligência, tudo que é bom vem do Senhor. Logo, o conhecimento é uma dádiva
que devemos desfrutar. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar ler a Bíblia. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar que nem tudo é de origem espiritual. Ah, meus queridos, tem pastores que não dá. Tudo para ele vê demônio. Tudo é um demônio disso, um demônio daquilo. Meu Deus, cadê o homem? Onde fica o homem e onde fica Deus? 2. Nem tudo é de origem espiritual. Existe uma tendência de se tentar provar que qualquer forma de desequilíbrio é de origem espiritual. Em algumas situações, o fator espiritual se faz presente e pode desencadear sintomas semelhantes em determinadas enfermidades. Entretanto, isto não deve ser visto como uma regra. Então vamos tirar aquela regrinha que tudo é o demônio, o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo. Então a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que, apesar de ter uma vida de comunhão com o Senhor, adoeceram e por vezes até morrer doentes, sem que essa doença significasse qualquer desvio espiritual ou pecado por parte do servo do Senhor. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Não queremos morrer na juventude, mas tem um ditado que diz: quem de novo não morre de velho não escapa. 2.1. Tratando a enfermidade como enfermidade. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitos portadores de transtornos psiquiátricos e neurológicos têm sido aconselhados a procurarem algumas religiões de matrizes espirituais para desenvolver. Nós estamos vendo, as pessoas estão, parece que meio perdidas. Tem sintomas que é a enfermidade do corpo, sintomas é a enfermidade da alma, outro. A Igreja de Cristo, ela não pode deixar influenciar por tais atitudes e considerar que os enfermos estão automaticamente endemoniados. Na minha igreja aconteceu uma vez, de uma senhora, ela parece que sofre um problema de epilepsia, não sei qual que é o problema dela, mas às vezes ela cai. E uma vez tinha um homem pregando e essa moça caiu e ficou lá caída. E o homem pregando, o pastor também influenciado por aquilo, parece que acreditava que aquilo seria uma enfermidade que poderia ser expulso com a palavra. Mas ela precisava de um médico. Até que a sua esposa levantou, a esposa do pastor, que é uma mulher super calada, uma mulher exemplar. Eu sempre digo que aquela mulher é a bênção da nossa igreja, né? E ela levantou e apontou o dedo para seu marido, o pastor, e disse: vá levar a menina no hospital. E aí ele desceu do púlpito e mandou alguém levar, não sei se ele levou, não me lembro bem. Então, meus queridos, quando Adão morreu, então todos morreram. Lembra-nos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 22. Muitos de nós são portadores de óbvios males físicos. Outros sofrem de doenças mental ou emocional. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu faço essa demonstração lá na minha aula Corpo, Alma e Espírito. Alguns grupos neopentecostais tentam apresentar soluções fazendo espetáculos de expulsão de demônio. Isso aí nós vemos por muitas igrejas. E aí tem até umas piadinhas que diz que o demônio gosta de estar na igreja porque deixa falar no microfone. E aí fica a perguntar: qual é o seu nome? E aí o que acontece? Isso aumenta a insegurança e a incerteza dos portadores e de seus familiares. Jesus tinha a maior facilidade de expulsar demônio, mas não dava espetáculos. E tem muita gente aproveitando agora para levar o demônio, até para levar o endemoniado para a televisão para poder dar espetáculo. Eu não gosto de ver, eu já nem ligo no canal porque eu não gosto de ver essas coisas. Então, porque essas pessoas são pessoas que gostam de espetáculo e isso faz com que ele se pareça poderoso. Ele tem poder para... Quer dizer, isso é complicado. Quando uma manifestação demoníaca acontece, a expulsão deve ser feita de maneira discreta, de preferência em local reservado, para que a pessoa não fique exposta e não vire uma exibição. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar muito com esses abusos espirituais, né? Porque esse perigo está no púlpito das nossas igrejas.
meus queridos, para alguns evangélicos, estar na igreja se transformou numa experiência dolorosa que os tem levado para cada vez mais longe da presença de Deus. Se o mundo jaz no maligno, a igreja do Senhor Jesus na terra deveria ser uma porta de esperança para os aflitos, um hospital para os doentes da alma, uma fonte de amor para os rejeitados e sofridos. Deveria ser a expressão da vontade de Deus nesse mundo. Deveria, mas nem sempre é. Infelizmente, há casos, e não poucos, em que muitas congregações se perdem no propósito de servir a Deus, carregada por líderes tiranos, manipuladores e dominadores. Elas se tornam terrenos férteis para todo tipo de abuso espiritual. Um tema ainda pouco debatido na teologia, mas muito conhecido e doloroso para quem dele se torna vítima. Meus queridos, está na hora de obreiros e igrejas se levantarem quando esses líderes estão deixando esse tipo de abominação entrar em nossa igreja. Os especialistas definem o abuso espiritual como o uso da posição de liderança ou de poder para seduzir, influenciar e manipular as pessoas a fim de alcançar interesses próprios. Quem pratica é muito hábil para passar a impressão de que aquilo que querem é do interesse de Deus e de sua obra, quando na realidade é para satisfazer o ego. Nós precisamos estar atentos, nosso ouvido precisa estar aberto para nós ouvirmos, compreender a mensagem de Deus, para que nós não possamos ser levados por todos esses ventos de doutrina. Nós vemos esse tipo de expulsar demônio. O fato é que nós não vemos Paulo preocupado em saber nome de demônios a fim de expulsar. De maneira nenhuma. Não há credibilidade naquilo que Satanás fala, mas há valor no que Jesus Cristo fez. Qual é seu nome? Tem demônio, por exemplo, levantando contra o obreiro e dizendo: eu sei tua vida, isso e aquilo, jogando ele por terra. E a igreja para dizer o que o demônio falou. Você está dando mais crédito ao demônio do que a Cristo. O demônio é mentiroso. Jesus disse que o diabo é pai da mentira. Por isso nunca lhe pergunto nada. Caso contrário, estará obedecendo a ensinamento de demônios. Ó Assembleia de Deus, que é a minha igreja. Sem desfazer de nenhuma igreja, falar mais da Assembleia de Deus, porque tem mais de 40 anos na Assembleia de Deus. Pare de perguntar nome de demônio. Expulse em nome de Jesus e manda embora. Não fica querendo dar espetáculo. Pois a libertação vem pela palavra de Deus, como Jesus afirmou. E conhecerão a verdade o libertará. João capítulo 8, versículo 32. Conhecer a verdade não é um processo intelectual, e sim um de vivência, de leitura da palavra de Deus. Se alguém conhece a verdade num sentido profundo de intimidade, de possuí-la de fato, está liberto não só do poder do diabo, como também do poder do pecado. A palavra é libertadora. Os crentes não estão lendo mais a palavra de Deus, estão indo para os cultos devocionais para ouvir o que as pessoas dizem, mas eles não têm conhecimento para saber se é de acordo com a palavra que liberta. 2.2 Sintomas patológicos confundidos com possessão demoníaca. Algumas patologias são facilmente confundidas com situações de possessão. Os sintomas desta enfermidade confundem os leigos, fazendo com que elas sejam tratadas de maneira errada. Então, demências, delírios, alucinósios, esquizofrenia e similares, transtorno psicológico, transtorno do humor, transtorno neurótico, todas essas são encontradas na classificação de transtornos mentais e de comportamento. Então, meus queridos, nós precisamos entender, compreender, para que nós não venhamos misturar. As pessoas têm problemas, as pessoas deixaram o problema entrar. Nas próximas lições nós vamos estar falando sobre não deixar o problema entrar para não afetar a sua alma. Então, algum desses problemas nós vamos estar estudando nesta revista desse trimestre. Ninguém está livre de sofrer com esses males, mas os que temem ao Senhor podem clamar que serão libertos de todas as suas angústias. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus queridos, leia mais a palavra de Deus,
melhore a frequência nos cultos, fique mais perto de sua família, porque aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 2.3, o perigo da interpretação equivocada. A epilepsia não é propriamente uma enfermidade da alma, já que se trata de uma doença neurológica, mas devido a uma grande confusão instalada no meio eclesiástico, não pode deixar de ser, pelo menos, comentada. Então nós precisamos procurar comentar, de maneira que nós não acabamos de matar as pessoas que já estão doentes. O texto de Mateus 17, 14, 21. Tem misericórdia de meu filho, que é lunático, disse o pai dele, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Jesus disse: trazei-me aqui. E Jesus repreendeu o demônio, que saiu do moço, e desde aquela hora o menino sarou. Era um demônio que queria matar, um demônio que queria fazer com que o menino pulasse na água, pulasse no fogo, se suicidar, que é o que está acontecendo aí, esses problemas no dia de hoje. Marcos 9, 14 a 29, Lucas 9, 37 a 45, levam muitos a uma interpretação equivocada, simplesmente por constar neles a palavra convulsão, um sintoma próprio da epilepsia. Mas uma leitura criteriosa do texto nos três evangelhos deixa claro que o menino liberto por Cristo estava possesso e não enfermo. Ele estava possesso, era um demônio que fazia aquilo. Então, por isso que é preciso ter discernimento, é preciso ter mais comunhão com Deus, é preciso estar mais junto de Deus. Não é só orar, não é só falar com Deus, é preciso haver um diálogo entre o cristão e Deus, para que possa entender essas situações e discernir o que é demônio e o que é doença do corpo ou da alma. Jesus curou diversos tipos de enfermidade, algumas delas provocadas por ação de demônios, como no caso da mulher encurvada, aquela mulher que andava torta. E aquela mulher, há muitos anos, vivia daquele jeito. Era um demônio que tinha entortado aquela mulher. Então, mas também eu quero que vocês entendam, nem todos que andam curvados são endemoniados, são pessoas que estão atormentadas por um demônio que fizeram curvar a sua coluna. E aí a Bíblia diz que Jesus pôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Então, meus queridos, portanto, qualquer que seja a origem de uma doença ou problema, o Senhor Jesus é poderoso para socorrer. Seja mal espiritual, ou seja o mal da carne ou da alma, o Senhor está aí. O objetivo da terceira parte da lição é ensinar o que fazer para identificar o que está atormentando o indivíduo. É por isso que nós precisamos até ser um pouco psicólogo, meus queridos, nessa área. A minha filha, ela fez psicologia, e aí diante do quadro dela fazendo psicologia, eu comecei ouvi alguns psicólogos, e aí hoje eu me arrependo de não ter feito psicologia, pois iria me ajudar muito para ajudar outras pessoas, até através da palavra. 3 tempos difíceis e trabalhosos. O cristão não deve se surpreender por vivenciar tempos difíceis e trabalhosos. Então eu digo, meus queridos, quando vocês aceitam Jesus, ou vocês que são obreiros na igreja, ou pastores que querem ser paparicados, pare com isso, professor de escola medical e diretoria, obreiros que querem ser paparicados, esqueça disso. Quando nós aceitamos Jesus, não foi estendido um tapete vermelho para nós vamos ter problema. O que acontece é você não levar problema, mas problema você vai ter. O que acontece é que você precisa aprender a lidar com os problemas para que você ou salte ou passe de lado. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz o seguinte em 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 5. Paulo diz, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sofrerão tempos trabalhosos. É profecia. Haverá homens amantes de si mesmo, o egoísta, avarento, desobediente, ingrato, profano, irreconciliável, caluniadores, sem amor para com os bons, traidores, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mais negando a eficácia dela. Aí termina dizendo assim, deixe, afaste, não queira isso para a tua companhia. O que ocorre é o aumento de mensagens de triunfalismo, sentimento exagerado de triunfo. Deus querido, eu tenho visto nas Assembleias de Deus, você tem crédito com Deus, eu falo com Deus e Deus me ouve, eu já sou salvo, eu estou salvo.
Meus queridos, eu não estou dizendo que nós devemos pregar o Evangelho e achar que vamos para o inferno. Mas nós temos que ser cautelosos com a nossa palavra. Paulo diz lá no final da sua carreira, ele disse: eu não digo que tenha alcançado, mas prossigo. A vitória, meus queridos, a nossa coroa está lá no final, na chegada, na volta de Jesus, na nossa entrada triunfal no céu. Então por isso que Paulo diz: eu não digo que tenho alcançado, eu prossigo. Então prossiga, meus queridos. No meu tempo, ainda na minha juventude, quase todo culto tinha aquele pregador que pregava e dizia: quem é salvo, levanta a mão. E todo mundo levantava. Eu não sei se todos eram salvos, se algum foi constrangido a levantar a mão. Pastores, liderança, deixe de constranger pessoas. Se você quer que ele seja salvo, ensine o caminho da salvação. É aí que está a diferença. Não é fazer exibicionismo ou triunfalismo. Então, meus queridos, esse triunfalismo contribui para que o servo de Deus desenvolva uma mentalidade e atitude distorcida quanto ao lidar com o sofrimento e as adversidades. Então, devemos ver se há sinais no cristão de arrependimento, provas visíveis e sinceras de contrição e de confissão de pecados, porque se houver apenas triunfalismo, Deus não está nela. Triunfalismo é a atitude de fariseu. Quando a igreja descamba para o lado do triunfalismo, ela se torna estéril, árida, sem vida. Mas tem que haver quebrantamento para que possa haver perdão e justificação. Então, meus queridos, sempre o arrependimento, sempre o reconhecimento que Deus é, e nós, se somos alguma coisa, é por causa dele. 3:1, a revelança da prática devocional. Como primeiro destaque na abordagem sobre como vivemos em tempos trabalhosos e difíceis está a importância da prática devocional. Então, dedicarmos um tempo diariamente à meditação bíblica, à oração, isso vai contribuir com o desenvolvimento de nossa estrutura espiritual e emocional. Nós vamos crescer, nós vamos saber mais, nós vamos chegar mais perto de Deus. Então a existência do dia mau vai acontecer. Em nossa vida, debaixo do sol, essa existência é uma realidade. Contudo, a Bíblia nos ensina a estarmos estruturados para enfrentar esses ventos contrários, esses dias maus. Então o texto aqui está nos orientando a tomarmos a armadura de Deus antes que chegue o dia mau. 3:2 é a importância do papel da família. São muitas as dificuldades enfrentadas pelo indivíduo para ajustar-se à realidade do mundo atual, levando muitos a viver uma frequente desestabilidade emocional. Tem liderança que desestabiliza o povo inteiro. Tem um monte de pessoas crendo em coisas que não deveria crer por causa da liderança. Tem muitas pessoas preocupadas com medo. Não assuste suas crianças, não assuste seus filhos. Ensina a palavra, mas não crie para eles um medo, crie para eles o amor, a paixão por Cristo. Tem pessoas que ficam pregando e ensinando para crianças: se fazer isso, o demônio vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai acontecer esse mal para você. Não faça isso com seus filhos. Eles não têm estrutura para receber tudo isso. Não diga para seu filho: Jesus vai vir e você vai ficar, porque é um risco. Aconteceu esta semana aqui na minha casa. Eu tenho um garoto de 11 anos de idade, e ele, na última aula, não estou ocupando a aula, a última aula foi falada sobre a vinda de Jesus. E acontece que na noite do Natal eu estava com a minha esposa e uns parentes no último andar, e ele estava mexendo no computador em outro quarto, e ele não viu nós sairmos. Ele chegou em casa, não nos encontrou, e ele entrou em desespero porque Jesus tinha voltado e ele tinha ficado. E quando eu cheguei, ele voou sobre mim naquele desespero tremendo. Mas eu sinceramente, foi uma grande lição que eu trouxe para a minha vida, porque eu fiquei pensando: meu Deus, que desespero será? Até pensei: mas Jesus, será que tu levaria os pais e deixaria essas crianças nesse mundo aflito, quando elas não conseguem se dominar, quando elas não têm estrutura para enfrentar esse mundo? E eu fiquei pensando: não, as crianças, elas, se não forem aquelas crianças crescidas com tendência para o mal, elas não ficarão na volta de Jesus. Mas foi muito marcante
eu também fiquei um pouco aflito em ver a situação do meu filho naquela situação, que sirva de alerta. Mas até eu disse, olha, eu nunca amedrontei ele com essas coisas. Não, eu prefiro que ele saiba que Jesus vai voltar, mas que ele faça todos os seus passos pelo amor, não por medo. Nós temos esse costume de ensinar os nossos filhos por medo, e aí também nós afetamos, trazendo para eles doenças emocionais, que aí vai prejudicar no grande período da vida. Eles não estão com estrutura para isso. Pai e mãe, pare de falar que seu filho está fazendo uma coisa que ele vai ter problema com o diabo por causa disso, que Jesus vai voltar e não vai levar ele. Não se trata dessa forma. Você vai amedrontar teu filho, e por medo, meus queridos, muita gente não pratica coisa errada porque tem medo de ser preso. E por liberdade, muita gente vive a vida e não pratica nada errado porque tem liberdade para não praticar. Então, meus queridos, voltando à lição, crises existenciais, são transtornos comportamentais. Essas realidades também estão presentes entre os membros da nossa igreja, infelizmente. Infelizmente, nós temos membros doentes com esses transtornos. Então, nesse contexto, a família tem um papel relevante na identificação e tratamento. A família, primeiro a cuidar, e a família evangélica, a família da igreja precisa também ter mais comunhão. Quanto antes é percebido o problema vivenciado pela pessoa, mais cedo inicia o tratamento e, consequentemente, mais qualidade de vida será proporcionada. É muito importante os pais e responsáveis estarem atentos aos comportamentos das crianças, adolescentes e jovens no dia a dia. Acabei de falar aqui agora a respeito de como você educar seus filhos, mostrando para você que você precisa ter inteligência. Teu filho não tem estrutura para ouvir o que você está dizendo. Na hora da mensagem nós temos que ter uma pessoa para estar com essas crianças, ensinando a elas o caminho que devem andar. Elas não conseguem entender a mensagem que nós estamos pregando no púlpito. Eu fico com a dó, meus queridos, na minha igreja mesmo. A gente está pregando e está aquele monte de criança, e dificilmente você consegue direcionar a mensagem para as crianças. Então é por isso que elas precisam de uma sala especial, para que elas possam aprender a palavra de Deus e crescerem em conhecimento e em graça. Mas não, nós não temos administração e queremos dizer que somos ótimos administradores. Nós temos problemas nas gestões de igreja, e aí, obreiros, vocês precisam ajudar. É um monte de gente, é um monte de companheiro que faz parte de diretoria, que faz parte da igreja, que parece que se param a boca deles, porque se eles abrirem não vai ter mais oportunidade de pregar. Que me deixe no banco a vida inteira. Eu quero falar aquilo que vai fazer bem para a família, aquilo que vai fazer bem para a igreja. Eu quero estar sempre sendo um porta-voz, sempre sendo aquele que levanta a voz quando as coisas não andam direito. Ainda que me custe o processo de ficar calado na igreja, de não ter oportunidade para nada, de não participar de nada na igreja. Ainda que me custe isso, que eu não possa participar. Mas eu quero ser porta-voz do que é bom para a família, do que é bom para a igreja. Eu falo. Só que é o seguinte, quem fala também tem que estar preparado. O meu pastor nunca me chamou a atenção, mas eu sempre digo, pastor, eu sou servo. E se algo o senhor também pode me levar na secretaria, pode falar. Aí eu fico calado, pois eu aprendi a obedecer às autoridades que estão acima de mim. Serei sempre submisso ao meu pastor, que seja ele velho ou que seja ele jovem. Agora, jamais eu vou concordar com algo que foi ensinado errado, de maneira alguma. Eu quero procurar alguma coisa na Bíblia, apesar de não entender 20% da Bíblia, porque a Bíblia é complexa. O 3.3 diz a importância da comunhão na igreja. Um dos resultados da ação do Espírito Santo na igreja é a comunhão. Será que o Espírito Santo está agindo em nossas igrejas? Somos templo do Espírito Santo. Então essa verdade se manifestará também no cuidado e socorro mútuos. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós vamos socorrer nossos irmãos. O texto de 1 João 1,7 diz: revela que se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. Essa falta de comunhão na igreja é sinal que não estamos andando na luz, e nós precisamos então trazer Cristo para brilhar em nosso meio. A igreja precisa manter-se firme na palavra de Deus,
pois a vida nascida de novo é vivida com humildade, mansidão, suportando e amando uns aos outros. Mas parece que nós não entendemos. Estamos com nervo à flor da pele. Parece que não entendemos estas verdades. É um verdadeiro bálsamo e refrigério para aquele que sofre algum trauma ou doença da alma. Encontrar na igreja um ambiente acolhedor e que é alvo de amor, atenção e cuidado por Deus e por aquele que ali estão, independentemente de seu estado de saúde, sã ou doente. Nós deveríamos tratar com esse carinho. Conclusão: enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos diversas situações difíceis. É sempre bom lembrar que fomos feitos por Deus com corpo, alma e espírito. Assim, há momentos que precisamos recorrer também a tratamento com um profissional de saúde, mas sempre podemos contar com o socorro do Senhor. Então, meus queridos, nosso Deus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.